Olá, gente. Hoje eu estou aqui para contar um caos que aconteceu comigo na minha adolescência, na minha infância, na fazenda. Uma certa época que eu morava numa fazenda, eu nasci numa fazenda, então lá era muito deserto, né? E eu fui passar umas férias, que eu já estava morando na cidade, fui passar umas férias na fazenda. Então nessa época lá a floresta era muito densa, não tinha as invernadas, mas era coisa pouca, assim, não era muito não. E certa manhã eu peguei uma espingarda e resolvi sair caçar. Peguei um cachorrinho que sempre acompanhava a gente e saí, atravessei um córrego, um riozinho que tinha e fui pro lado de uma baía. E lá tinha uma mata que era muito fechada e eu resolvi entrar nessa mata. E de repente, quando eu entrei nessa mata, eu estou andando assim, explorando, conhecendo o local, e eu vi o cachorrinho começou a latir, olhando para a água assim. Eu fiquei olhando e não via nada. De repente, aquela água começou a borbulhar, começou a ferver assim, e eu já fiquei assustado, né? E pouca experiência em caçada, eu fiquei olhando e aquela coisa, de repente, aquela água começou a abrir assim e surgiu uma criatura assim que parecia um jacaré, mas não era um jacaré, era uma coisa assim, não dá para falar o que que era, porque tinha um corpo de uma cabeça de jacaré assim, e ela foi surgindo e foi se levantando assim, ficou mais ou menos um meio metro acima da água assim, com aquela cabeça grande. E ficou me olhando e o cachorrinho começou a latir, começou a afastar e eu fiquei muito apavorado e comecei a verificar aquela coisa e sabe que não dá quando você não dá tempo de você pensar assim. Eu fiquei olhando e de repente aquela coisa também ficou parada ali, só observando e começou a se locomover para o barranco da Bahia, né? Da lagoa que fala, e eu fiquei muito assustado e graças a Deus naquela hora assim que uma abelha que tinha um enxame de abelha na região ali, devido à presença da gente, ela uma vez me deu uma ferroada, uma picada, né? E eu saí correndo. Então eu queria só contar esse relato, que foi uma coisa muito estranha que aconteceu, assim, que a gente não pode explicar, porque não deu tempo, né? Muitas vezes você pode ver o bicho, pode ficar filmando. Naquela época não tinha como filmar. Simplesmente foi um caso assim, relâmpago que aconteceu na minha vida. Então era isso aí que eu tinha para falar para vocês.